Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, eu estou gravando esse tutorial para facilitar para todas as minhas clientes nutricionistas a conseguirem ter referências para criar conteúdo no feed, elaborar um calendário editorial para você conseguir se organizar e daí você, independente da frequência que você for adotar, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, postando ali no feed, você conseguir criar, ter ideias de conteúdos para poder postar e criar e postar ali no Instagram, né? Então eu vou dar um passo a passo de como seguir aqui para você usar a inteligência artificial ao seu favor para conseguir ter essas referências novas, porque muitas vezes a gente fica bitolado numa coisa só e não consegue pensar em ideias para gravar conteúdo para o feed, para criar conteúdo em post estático. Então, essa ferramenta vai ajudar muito vocês, assim como me ajuda. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me perguntar, podem tirar dúvidas comigo aqui no WhatsApp, vocês têm meu contato, é claro. Mas eu acho que com esse tutorial vocês já vão conseguir se virar muito bem sozinhas para ter referências e criar referências para criar o conteúdo no feed, tá bom? Então vamos lá. O que eu quero apresentar aqui para vocês? Primeiro, nem toda nutricionista tem muito conhecimento e facilidade em utilizar um chat GPT da vida. Então eu vou começar com o básico, que é criar uma conta do chat GPT, e depois eu vou mostrar o passo a passo de como que a gente vai poder usar ele para ter as ideias dos criativos. Aqui eu já tenho uma conta criada e logada aqui no Google, né? Então, dessa forma vai ser muito mais fácil criar uma conta no ChatGPT. Então, eu vou vir aqui, vou escrever ChatGPT e buscar no Google mesmo. Daí ele vai aparecer os links aqui, eu seleciono o primeiro aqui, e daí ele vai já me abrir a ferramenta aqui do ChatGPT. Mas da forma que está, você consegue tirar dúvidas aqui, mas você não consegue subir arquivos, e a gente vai precisar subir arquivos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em login e vamos clicar aqui em ChatGPT. E aqui dentro vai abrir essa janela, e dentro dessa janela você vai clicar em cadastrar. Clicando em cadastrar, você vai abrir essa configuração aqui. Por a gente já estar logado no Google, ali com a conta, basta eu vir aqui clicar continuar com o Google e você já vai conseguir avançar. Caso você não esteja logado, você vai precisar colocar seu e-mail e avançar dessa forma. Mas eu vou vir aqui em continuar com o Google. Daí ele vai carregar aqui. E daí ele já avançou aqui para mim e reconheceu a conta aqui conforme a conta do Google. Então é muito simples. Pode ser que no caso, quando vocês forem fazer, ele peça algumas informações a mais, por exemplo, o seu nome e a sua data de aniversário, mas isso vai ser o máximo que ele vai pedir para você, tá bom? Deixa eu ajustar aqui um pouquinho mais a minha câmera para trazer aqui mais para o canto, tá? Então, como é que a gente vai trabalhar aqui no chat GPT agora? A gente vai vir aqui e vai colocar o link que eu vou estar enviando para vocês do agente que a gente está utilizando aqui para configuração. Vocês vão colocar esse link aqui, ó, no navegador de vocês, e ele vai abrir para vocês a opção aqui do estudo de persona, que é um agente criado pela equipe do Pedro Sobral, né? Então daí eu encaminho isso aqui para os meus clientes, porque é uma ferramenta muito boa para poder criar esse tipo de conteúdo. Então, como é que começa a utilização dessa ferramenta aqui, tá, pessoal? É muito simples, basta você vir aqui e clicar em começar. Daí ele já vai ativar o agente e o agente vai falar aqui para mim: perfeito, vamos começar. Qual é o nicho qual é o nicho sobre o qual você deseja fazer a pesquisa de mercado e o mapeamento de persona? Para a gente criar conteúdo no feed, primeiramente a gente precisa dar uma pequena referência de qual é o nicho que a gente está atuando ali, qual é a nossa especialidade. Então, eu fiz um exemplo
não é um exemplo de uma nutricionista que trabalha comigo, eu criei essa pessoa, é uma pessoa hipotética que eu usei aqui para ter como exemplo. É uma nutricionista que trabalha com um nicho de nutrição para mulheres acima de 40 anos em puerpério e menopausa. Então, isso daqui eu coloquei de uma forma bem resumida. Quando vocês forem colocar isso, vocês podem ser mais detalhistas, o nicho dentro do nicho. Você pode colocar o subnicho dentro desse nicho. Mas aqui eu coloquei bem por cima, só para mostrar, ser simples aqui para mostrar para vocês. E eu vou dar um Enter aqui. Então eu falei que o meu nicho, e ele agora está mapeando uma persona para esse meu nicho. Então aqui, ó, ele criou, ó, o nome dela vai ser Patrícia Almeida, ela tem entre 42 e 52 anos, e daí ele vai dando várias informações relacionadas a essa pessoa hipotética. Então ele vai trazendo aqui o que tentaram no passado, breve textos sobre o passado, o que não querem fazer, vários, sei lá, informações relacionadas a esse nicho especificamente. Então, quando ele termina de carregar aqui, ó, ele está carregando ainda as coisas, e quando ele termina aqui no final, ele pergunta se você gostaria de levantar mais informações sobre os medos, dores, desejos e objeções dessas pessoas. É muito importante que vocês leiam tudo que ele deu aqui dessa persona e vê, e como vocês conhecem melhor do que ninguém os seus pacientes, o público que você atende, vê se essa persona que ele criou faz sentido com a pessoa que você atende. Se não faz sentido, você precisa brifar mais ele, para ele ficar mais aprofundado no tipo de pessoa que você trabalha. Então você pode vir aqui e corrigir, falar assim, ó, os medos do meu paciente, do comum, é esse, as dores são essa e essa, os desejos são esse, as objeções são essas que eles me apresentam. E daí ele vai se corrigir dentro disso e ele vai ficar mais inteligente para a sua especificidade. Então é muito importante vocês lerem tudo isso aqui e depois, se for necessário, vocês acharem que combina ou não com o seu nicho, com a sua persona, vocês podem fazer correções, beleza? Daí então, depois, se vocês fizeram essas correções, vocês vão precisar ter um arquivo com a descrição do método do seu programa nutricional. Então, você, como nutricionista, você tende a ter um programa nutricional. Se você não tiver, você pode colocar a descrição do método de atendimento convencional que você faz. Então, eu atendo com essa frequência. Eu tenho nos meus atendimentos, normalmente no primeiro atendimento eu trato tal assunto, o segundo atendimento eu já vou para esse assunto, e daí você explica como é que funciona a sua rotina de atendimento, como que você trabalha no dia a dia. Então, é importante você montar um documento descritivo disso. Eu, como falei para vocês, eu gerei uma versão genérica disso que eu estou especificando para vocês. Então, ó, eu pedi pro próprio ChatGPT criar para mim um método de uma nutricionista imaginária. Não conheço essa pessoa, mas daí ele criou aqui para mim, e eu estou mostrando aqui na tela para vocês. Deixa eu só voltar aqui. Então, estou mostrando aqui na tela para vocês esse método dessa nutricionista hipotética que a gente estava falando aqui, do nicho de mulheres mais 40. Então, o método que o chat criou é o método Renascer, por Ana Paula, a nutricionista. E aqui dentro ele explica quem é o que é o método, né? Dando boas-vindas a ele. Por que Renascer? Ele explica por que o método se chama assim. Quem sou eu? Ele fala um pouco sobre essa tal de Ana Paula. Daí aqui depois ele fala dos pilares do método Renascer. Então ele explica cada um dos pilares, como que o método funciona.
o que você vai receber. Daí ele fala aqui o que o método você recebe durante o acompanhamento desse programa nutricional, os bônus exclusivos que você recebe dentro, os benefícios esperados que você vai ter investindo nesse método. E daí aqui é uma parte de o tempo de acompanhamento, a quantidade de sessões e várias outras coisas, que é o convencional de um documento de venda que você vai ter do seu método, do seu programa nutricional. Então, eu montei isso daqui e eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou upar aqui, ó, carregar do computador. Então, daí, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou subir o arquivo desse método que eu mostrei para vocês, que é o método Renascer da Ana Paula Hipotética. Então, eu vou vir aqui, eu vou dar um abrir. Esse método, ele vai ser carregado aqui. E junto com ele, eu vou colocar o seguinte prompt, que é as mensagens que a gente manda de comando para a inteligência artificial. E esse prompt, vocês podem usar algo parecido com ele, escreverem algo parecido com ele para dar esse comando. Mas é melhor vocês adaptarem da melhor forma que funciona no seu cenário. Então, o prompt é o seguinte. Com base no método anexo, quero que você crie para mim um calendário editorial onde a Nutri fará 2 posts em feed do Instagram. E daí, se, por exemplo, você quiser fazer 3 posts em feed por semana, tudo bem, você pode vir aqui alterar 3 posts por feed por semana. E daí aqui, ó, por semana a partir da segunda-feira, dia 14 de abril de 2025. Que daí é a próxima segunda dessa data que eu tô gravando esse tutorial. Então, se você for aplicar isso depois, você pode vir aqui e mudar a data e ele vai calcular os dias conforme a data que você colocar. Então, eu coloquei aqui 14 de abril de 2025. Esses conteúdos criados devem ser relacionados diretamente ao nicho informado acima, que foi o estudo de persona que a gente fez, e também conectado com o método da nutricionista anexo. Então, ele tem que ser relacionado com a persona e com o método do arquivo que você está colocando em anexo. Queremos que as publicações sejam voltadas a gerar autoridade para a Nutri e aumentar a consciência do público para com o programa nutricional que ela possui dela aqui. Deixe claro em cada conteúdo qual deve ser a chamada para ação desse conteúdo. Então, cada conteúdo que ele criar ali hipotético para um calendário editorial que você vai postar no feed, eu quero que ele já deixe claro para mim qual vai ser a CTA do final do seu vídeo ou do seu post estático. Então, se é para comentar, se é para salvar o vídeo, se é para compartilhar o vídeo, se é para fazer o curtir, qualquer ação que você peça para a pessoa fazer ali, eu já pedi para ele especificar para mim qual vai ser a CTA. Então, com base nisso, eu vou dar um OK aqui agora e ele vai começar a me listar o calendário editorial dessa hipótese que eu pedi. Então, aqui, ó, ele já identificou tudo aqui da Nutri, gerar autoridade e tudo mais, e ele começou a me dar as referências. Então, aqui na semana 1, segunda-feira, o tema vai ser: o corpo muda, mas você continua poderosa. Daí aqui, isso aqui é uma chamada, ele não tá dando o roteiro do que vai ser esse conteúdo, ele só tá dando uma ideia. Falando assim, ó, você vai criar um conteúdo sobre o corpo que muda, mas como você continua poderosa, com vitalidade e tudo mais. Daí aqui ele dá a ideia. Vídeo curto com a Ana Paula explicando as transformações naturais do corpo na menopausa e no puerpério e a importância de acolher esse processo. Então, e qual é a CTA? Salve esse post e marque uma amiga que precisa se reconectar com o próprio corpo. Então, ele já deu a ideia da CTA aqui que vai estar sendo aplicado. E daí, o legal é que ele já vai calculando, ele já vai vendo nas datas e trazendo os próximos. Então, aqui, ó, na quinta-feira, dia 17, ele já fez outra ideia aqui. Você escuta o que o seu corpo está pedindo?
Essa é a ideia, o tema do vídeo. E daí ele dá a ideia: carrossel com perguntas reflexivas sobre os sinais de fome, saciedade, cansaço e energia. E daí, base do pilar 1, reconexão corporal. Então ele já está conectando com aquele arquivo que eu mostrei para vocês. O pilar número 1 de lá era o reconexão corporal. Então ele está criando um conteúdo pro feed conectado com o seu método. Então, isso é muito importante para você gerar autoridade, gerar a consciência do seu público sobre as coisas relacionadas ao seu método, ao seu programa nutricional. E daí aqui a CTA, se essas perguntas fizeram sentido para você, comente quero me reconectar nos comentários. E daí, nisso, você pode criar uma automação de um ManyChat da vida, um chatbot automático, que sempre que a pessoa comentar isso no seu feed, ela já automaticamente ela recebe um link para chamar você no WhatsApp e conversar com você. Então, isso daqui fica muito legal, tá bom? E daí ele vai dando as ideias das outras semanas aqui. Eu não vou ficar lendo, tá? Porque não quero entrar nessa especificidade aqui. E daí no final, ele pergunta aqui para mim: se quiser, posso montar também textos completos de legenda. Então ele já dá as legendas dessas criações. Roteiros para Reels. Então se você tiver ali em cima só tá o tema e a ideia do vídeo. Se você quiser um mastigadinho, tipo assim, roteiro e tudo mais, você vai lá e pede roteiros e ele vai te dar os roteiros completos das ideias disso. E daí aqui, modelos de carrossel e até o calendário para os meses seguintes. Então, beleza, ele pode te entregar muito mais. Então ele já deu aqui uma ideia de 5 semanas de conteúdo para o seu feed. E daí ele pode te entregar vídeos detalhados para essas ideias, caso você não tenha muita ideia de como escrever o roteiro do vídeo e tudo mais. E também ele pode já fazer o conteúdo para os próximos meses relacionados. Eu vou querer fazer o seguinte: eu vou pedir para ele me gere um arquivo PDF bonito com esse calendário criado. Então eu pedi para ele me gerar um arquivo de PDF bonito com um calendário gerado. Daí ele vai analisar aqui e ele vai me gerar esse arquivo de PDF. E daí o que você pode fazer? Eu já vou estar comentando com vocês, só esperar ele carregar aqui. Ele está analisando o meu pedido, certo? Daí aqui ele criou para mim o meu arquivo. Então eu vou vir aqui e vou baixar esse arquivo que ele criou. E eu vou abrir aqui, ó. E você vai ver, ó. Calendário editorial método Renascer. E aqui ele me dá a data e ele me explica as coisas. Dependendo da hora que você fizer isso, pode acontecer isso aqui que aconteceu aqui comigo agora. O chat GPT tá meio carregado, de muita demanda e tal, e ele dá uma bugada, ó. Você viu que ele tá comendo algumas letras aqui, ó, mas você continua poderosa, seu corpo está pedindo, então você, sabe, comeu algumas letras aqui. Mas a ideia geral dá para entender. Ele dá para entender o sentido ainda. Então ele me deu essas ideias aqui. Eu posso vir aqui agora na minha aba do Google aqui. Eu posso abrir o calendário, a agenda, quer dizer. E daí com a agenda aberta, eu posso trazer aqui, ó. Eu posso trazer a agenda do mês. E aqui dentro da agenda do mês, eu posso vir aqui, ó, por exemplo, ó. Abrir o meu calendário editorial aqui no lado, com a agenda aberta aqui no lado, e eu vou marcando as datas. Então aqui, ó, dia 14, eu salvo aqui um lembrete. Daí eu posso colocar aqui, ó, posso copiar e colar aqui e salvar. Daí eu posso vir aqui na quinta-feira, dia 17, venho aqui e salvo. E daí, dessa forma, eu vou salvando dentro da minha agenda.
E daí eu coloquei um horário qualquer aqui, né? Você coloca um horário específico, tal, para lembrar de criar esse conteúdo. Se você quiser, você pode criar esses lembretes um dia antes das publicações. Então, tipo assim, você vai publicar na segunda, no sábado, no domingo, você marca aqui para você gravar o vídeo. Então você já se prepara antes e daí você posta na segunda-feira. Você programa lá no Instagram e posta na segunda-feira. Mas daí faz da forma que você achar melhor. Mas dessa forma você vai conseguir se organizar muito mais para conseguir atender essas 2 ou 3 publicações no feed por semana, tá bom? Então, voltando aqui, ele criou aqui as ideias para mim, que eu me deu o calendário em PDF, né? E agora eu vou pedir mais uma coisa aqui para ele, ó. Eu vou falar o seguinte para ele. Quero que continue o calendário com as próximas datas, dando novas ideias de conteúdo diferente das ideias anteriores. E vou dar um ok aqui. E daí ele vai analisar isso daqui e vai me dar um retorno com essas novas ideias do calendário. Me dando esse retorno, daí eu vou mostrar também para vocês como é que ele cria os roteiros para os vídeos específicos. Então, por exemplo, aqui ó, ele já fez direto em PDF, ele nem fez descrito. Então deixa eu baixar aqui, ó, e ele vai trazer aqui, ó. E ele já pegou no mês que vem, ó, a partir do mês que vem, dia 19, e ó, mais ideias. Então, pessoal, isso aqui ó, é uma mão na roda, ó. Ele deu conteúdo até dia 19 de junho. Então, é muito bom isso aqui para você conseguir criar conteúdo. E daí, se você está com dúvida como criar os roteiros, você pode vir aqui, ó. Estou com dificuldade de criar roteiros das ideias. Poderia fazer para mim nos casos de Reels? E ele já fez. Olha, a coisa mais simples do mundo, ele foi lá e já começou a fazer, ó. Então aqui, ó, o tema do vídeo era o corpo muda, mas você continua poderosa. E daí ele já dá aqui, ó, o gancho. Acha que depois dos 40 anos o seu corpo nunca mais vai ser o mesmo? Eu tenho algo para te contar. Daí aqui o corpo explica que as mudanças do puerpério e a menopausa são naturais. Destaca que o corpo precisa de novos cuidados e não de castigo. Menciona que o método Renascer resgata a autoestima com a escuta e nutrição acolhedora. E no final faz uma CTA. Então, ó, ele já me deu todos aqui, ó, todas as ideias para você gravar os vídeos. E daí aqui, ó, ele me dá outras referências. Se eu quiser as ideias para os carrosséis, ó, eu posso montar roteiros para o carrossel. Eu posso montar as legendas completas, que se você tem dificuldade em escrever legenda para os seus vídeos, para os seus posts, você pode pedir para ele criar as legendas. Ou até o roteiro de um vídeo para a página de vendas. Então, se você quiser fazer uma página de vendas no futuro, ele já te ajuda com tudo isso. E ele faz muito mais do que isso daqui que ele está oferecendo. Então, conforme vocês tiverem demandas, vocês podem passar aqui para ele, relacionado a esse tema, ele vai conseguir te ajudar com tudo. Beleza? Então, eu acho que dessa forma, com esse tutorial que eu gravei aqui para vocês vão ter bastante conteúdo, uma forma bem explicada de como usar o conteúdo e a inteligência artificial ao seu favor para criar conteúdo e também, consequentemente, vocês não ficarem travadas nessa dificuldade, sabe? De não saber o que postar, de não ter ideia do que postar. Então, vocês podem usar muita inteligência artificial ao seu benefício para trazer bons resultados. Beleza? Muito obrigado.